Olá, aluno. Vamos começar uma aula hoje vamos falar de ângulos, tá? Mas um pouco antes de a gente falar um pouquinho sobre ângulos, vamos recapitular alguns pontos da geometria que são muito importantes. Primeiro vamos falar dos entes geométricos. O primeiro ente geométrico que existe é o ponto. Ponto. Vou colocar aqui na minha folha sulfite, ponto. Ele é nomeado sempre com letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então, ponto é o menor ente geométrico que existe. Ponto. Menor ente geométrico que existe. Tá? Depois nós temos a reta, tá? Que é um conjunto de pontos, tá? Um do ladinho do outro. Tá? As retas, elas são nomeadas com letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Reta não tem começo, nem meio, nem fim. E por último, eu vou estar falando do plano, tá? O plano, a minha folha de sulfite também pode ser um plano, tá? Plano, ele é formado por um conjunto de retas e ele será sempre nomeado por letras do alfabeto grego, tá? No caso aqui é o beta, o alfa, tá? Espera aí. Então, do ponto, da reta, do plano, nós vamos partir agora para os nossos conhecimentos de geometria. Esses são chamados de ente geométrico. Eu chamo de ente geométrico porque eles não têm como mensurar, eu não tenho como medir, não tenho como medir o começo e o fim de uma reta, mas eu sei que ele existe. Eu não sei como mensurar um ponto, mas eu sei que ele existe. Um plano, mas eu sei que ele existe. Então, alguns componentes vamos pegar aí da reta, nós podemos falar aí dos segmentos de reta. Segmento de reta é um pedaço de uma reta. Imagine você, eu tenho uma reta aqui, passando aqui, essa linha aqui. Vou chamar de reta R minúscula aqui, que ela tem que ser nominada, né? Tem que ter um nome, né? R. Ela não tem começo nem fim, mas ela tem um segmento aqui, qualquer segmento. Eu posso pegar um ponto A qualquer aqui e um ponto B qualquer aqui. Esse pedacinho aqui eu posso chamar de AB. Esse é um segmento de reta. Ele tem começo e fim. Ele é pedaço de uma reta. Toda vez que eu falo de segmento de reta, ele é parte de uma reta, tá? Tem também as semirretas. Semirretas, elas têm começo, mas elas não têm fim. Elas começam em algum ponto, mas elas não têm um ponto para terminar. Então, semirreta ela pode começar num ponto aqui e vai embora, tá? Vou pegar esse outro ponto aqui no meio, ponto B, e semirreta S, tá? Então, nós temos o ponto, temos a reta, temos o plano. Ponto é sempre nomeado com letra maiúscula do nosso alfabeto. Retas são sempre nomeadas com letra minúscula do nosso alfabeto. Planos com letras do alfabeto grego. As retas, você tem semirretas, tá? Que tem início, mas não tem fim, tá? Tem o segmento de reta, que tem o início e o fim, tá? O segmento de reta ele é sempre um pedaço de uma reta. Então, isso eu preciso para que vocês tenham uma ideia, porque nós vamos falar de ângulos agora. Então, vamos lá. Para lá, pum. Ângulos. Vamos falar de ângulos. E o instrumento para medir ângulos, nós temos esse carinha aqui, ó. Ele é chamado transferidor, tá? O transferidor, ele é o quê? Ele é um instrumento para aferir ângulos, tá? As aberturas dos seus ângulos. Você pode perceber que o meu transferidor, ele vai de 0 a 180, ou seja, de 0 até 180. Eu vou falar dele um pouco mais, tá? Daqui a pouquinho. Então vamos lá, ângulo.
Chama-se ângulo qualquer região geométrica compreendida entre duas semirretas. Eu vou pegar aqui, ó, a origem dela vai ser nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto O. Então daqui eu tenho semirreta, vou chamar essa aqui de S, essa aqui de R. E essa região compreendida entre duas semirretas de mesma origem, tá? Duas semirretas de mesma origem. Então, chama-se ângulo, então vamos formalizar. Chama-se ângulo a região entre duas semirretas que parte de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura das duas semirretas que parte da mesma origem. Essa abertura aqui, tá? No caso aqui, essa medida, tá? Partindo daqui é 40 graus. Eu medindo certinho aqui é 40 graus. Bom, então o ângulo vai ser esse camaradinho aqui. Aqui tá nosso ângulo, nossa região que está aqui dentro, compreendida aqui dentro. Então, eu posso chamar, tá? Partindo do ponto aqui, eu posso ter mais dois pontos aqui, um ponto A e um ponto B aqui, que eu vou colocar aqui. Eu posso chamar esse ângulo dessa forma: A, O, B, ou B, B, O, A, tá? Então pode ser AOB ou BOA, tá? Sempre observando isso, ó. A região aqui eu posso chamar de BOA ou AOB. AOB. E tem um circunflexo que você vai perceber, sempre vai estar em cima do vértice, tá? Esse vértice aqui, esse cara aqui, vai sempre carregar o circunflexo, tá? Ele vai estar no meio, ele vai ter sempre o circunflexo aí no meio, tá? Então, só para guardar, ângulo, região geométrica compreendida entre duas semirretas de mesma origem, tá? Ele pode ser nomeado, né, de AOB, no caso do meu ângulo aqui, né? Ou BOA, tá? Bom, classificação dos ângulos. Você terá ângulos, tá, a serem classificados. Lembrando, eu tenho que, de novo, voltando para o meu transferidor. O meu transferidor, ele mede de 0 a 180 graus. Se você perceber, o que é 180 graus? É um famoso ângulo raso, que nós vamos falar daqui a pouco e depois a gente vai estar vendo. Como que é esse ângulo? Como que é medido esse ângulo? Tá? Se você perceber aí no relógio de pontos, relógio de ponteiros, tá? Que já existem há muito tempo, ele é trabalhado em cima dos ângulos. Bom, a classificação dos ângulos, o primeiro ângulo que nós vamos falar é dos ângulos agudos. Ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Podem ser classificados de acordo com a sua medida, né? Todos os ângulos. E agudo é o ângulo que a medida vai estar compreendida entre 0 grau até 90. Até menor que 90, desculpa. Então, esse ângulo, para ser agudo, chamar um ângulo qualquer, ele vai ter que ser maior que 0 e menor que 90. Então, ângulos de 89 para baixo são todos ângulos agudos, tá? Ele tem que ser maior que 0 e menor que 90. Então, tem que estar entre 1 e 89. 1 e 89, 1 grau e 89 são ângulos agudos, tá? Bom, ângulo reto é o ângulo que tem 90 graus. Ângulo reto é todo ângulo que tem 90 graus. 90 graus, vamos pegar um ângulo de 90 graus aqui.
ângulo de 90 graus, vou traçar aqui uma reta. Ele vai ter sua medida, tá, em 90 graus. Vou traçar aqui. Então tá aqui. Ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. É chamado ângulo reto. Vou colocar aqui, ó, no zero, minha linha de fé, meio do meu transferidor, tá? Linha central do transferidor, ponto central, desculpa, aqui, e pode perceber que ele sai do zero até 90 graus. Então, esse aqui é chamado de ângulo reto. Esse aqui é o símbolo do ângulo reto, ó. Toda vez que você vê esse símbolo aqui, significa que esse ângulo é reto, tá? Então, ângulo agudo, menor que 90, maior que zero. Entre maior que zero e menor que 90, será sempre agudo. 90 será chamado de ângulo reto. Bom, ângulo obtuso. Sai daqui, vamos pintar aqui. Ângulo obtuso. Vou virar minha folha aqui. Ângulo obtuso. O obtuso, ele é um ângulo que ele tem que ser maior que 90. Vou traçar aqui uma linha. Vou pegar minha régua, tá? Ele tem que ser maior que 90. Maior que 90 e menor que 180. Vou traçar aqui um ângulo de 155 graus. Esse ponto aqui. Esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo que eu me refiro aqui, ele tem linha de fé, graus. Medidas do meu transferidor. 155 graus, ele se enquadra como um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 e menor que 180, tá? Maior que 90, menor que 180. Depois nós podemos falar do ângulo raso. O ângulo raso, que é esse meu amigo aqui, que eu já vou traçar aqui, para vocês terem uma ideia do que é um ângulo raso. Ângulo raso. Olha só, pessoal. É um ângulo que tem 180 graus. Começa no zero aqui, vai terminar no zero aqui, 180. Então, é esse ângulo aqui. Tá? Partindo do meu meio do ângulo aqui, né? Muito fácil de prevenir e traçá-lo. Tá? Ele é chamado de ângulo, tá? Aqui eu saio do zero, 180, tá? Ou 0 graus, também, se você tiver, depende do lado que você estiver, tá? Pode ser 0, 180. Vamos lá. Ângulo de volta completa. Esse é o meu preferido, volta completa. Vou fazer aqui um traçado. O volta completa é 180 mais 180, 360. Já dizia a música, né? Então, o volta completa nada mais é do que isso aqui. A circunferência 360 graus. Estou usando aqui um compasso, tá? E estou traçando aqui. A minha circunferência, saindo do zero aqui e chegando aqui a 360 graus. Tá? 180, 180, 360.
mais 180, 360, ou volta completa, tá? É o ângulo de volta completa. Bom, agora vamos falar de ângulos complementares. Temos uma coisa chamada de ângulos complementares. Vamos lá. Ângulos complementares. Então vamos traçar aqui nossos ângulos complementares. Na realidade, eu vou pegar aqui, ó. Vou traçar um novo, né? Não custa nada. Vamos traçar aqui ângulos complementares. Pegando aqui a minha linha de fé. Chamar de ângulos complementares, depois eu vou medir aqui, tá? Eu vou traçar aqui. Eu tenho dois ângulos aqui, ó, pessoal. Vou chamar de ângulo beta, ó, parecendo um Bzinho, e ângulo alfa, tá? Eu tenho dois ângulos qualquer. A soma dos dois ângulos, a soma desses ângulos alfa mais beta, 90 graus. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, pessoal. Toda vez que for assim é chamado de ângulo reto, tá? Nós chamamos de ângulo reto porque é o único ângulo que vai ficar em pé. Então, ângulo reto, olha só. Então, eu vou medir esses dois ângulos aqui. Usando o meu transferidor. Vou alinhar aqui, ó. Linha de fé. Eu tenho um ângulo aqui, ó. Um de 40 graus, tá? Daqui até aqui ele bate em cima do 40 graus. E o outro que segue aqui, ó. De 40, ele vai 10, 20, 30, 40, 50. E o outro de 50 graus. Tem esse ângulo e esse ângulo. A soma dos dois ângulos, 50 mais 40, é igual a 90. Toda vez que a soma de dois ângulos sempre der 90 graus, nós falamos que esses ângulos são ângulos complementares, porque eles se complementam em 90 graus. A soma deles vai dar 90 graus, tá? Temos também os ângulos suplementares, tá? Ângulos suplementares. Vou escrever aqui. Ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares, pessoal? O que são ângulos suplementares? Vamos dar uma olhada nisso aí, o que são ângulos suplementares. Vamos lá. Ângulos suplementares, quando e somente se a soma dos dois for 180. Vamos colocar aqui o nosso ângulo de 180. Tá? Eu tenho dois ângulos aqui. Quando a soma, deixa eu só traçar aqui bonitinho. Quando a soma dos dois der 180, eu falo que esses ângulos são suplementares. Vamos ver quanto mede esse aqui. Ó. 130 graus. Esse ângulo aqui, 130. E aqui, 50 graus. A soma desses dois ângulos, 130 mais 50, é igual a 180. Então, nós falamos que o ângulo 130 e o ângulo 50 são suplementares, que a soma dos dois
sempre vai dar 180. No caso, você pode ter ângulo de 110, por exemplo. Um outro exemplo, mais 70 é 180. Professor, é suplementar? Sim, são suplementares. Quando a soma dos dois sempre dará 180. Temos um outro tipo de ângulo. Nós vamos chamá-los de ângulos. Esse aqui. Opostos pelo vértice. Quero que guarde bem isso. Eu vou fazer dois ângulos aqui. Ângulos opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice são ângulos que são considerados ângulos iguais. Eu tenho dois ângulos aqui, esse ângulo e esse ângulo. Eles são opostos pelo vértice. Por quê? Eles se enxergam no mesmo vértice. Então, são opostos pelo vértice. Quem é o vértice? Esse cara aqui, ó. Esse cara é o vértice. Então, nossos ângulos são opostos pelo vértice. Eles se enxergam no vértice, tá? Sempre serão iguais. Iguais não, a gente fala na geometria congruentes. A palavra certa é falar congruente, tá? São ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora nós temos uns outros carinhas que a gente tem que pelo menos guardar alguma coisa. Eu vou traçar aqui retas paralelas cortadas por transversais. Retas paralelas, olha só. Paralelas, nós somos um tipo de reta que nunca vão se encontrar. Existe aquela busca do Belchior, paralelas, né? Que significa que nunca vão se encontrar. Tem duas retas paralelas aqui. Retas paralelas. Reta S, reta T. Vou chamar de reta S e reta T. Sempre numerar o nome da nossa reta. E aqui eu vou ter uma transversal. Outra reta transversal. Essa reta aqui vai cortar, tá? Vai tocar essas duas retas em dois pontos aqui, ó. E vai dividir tudo isso aqui em ângulos. Olha aqui. Aqui. Aqui também, ó. Vamos lá. São regiões aqui, tá? Eu marquei um pouco maior, um pouco menor, pra gente dar uma olhada, tá? Vou chamar aqui ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, F. Vou chamar isso aqui de G, vai. E esse aqui de H. Pronto. Todos os ângulos que nós conhecemos. E esses ângulos, por essas retas serem paralelas, por essas transversais, eles vão ter particularidades, tá? Eu vou falar de algumas aqui, tá? Nós chamamos de ângulos correspondentes, tá? Os ângulos A e E, olham só, eles são correspondentes, ó. Tá? A e E são chamados de correspondentes. B e F também, ó. São correspondentes, correspondentes. A e E, B e F, correspondentes, tá? Então, ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, de mesma medida, como eu já falei, mesma medida. Então, esses ângulos aqui são congruentes, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, certo? Vamos falar também esses ângulos aqui, olha só, o ângulo A, o ângulo D e C. D e C, tá? Eles estão congruentes aqui, olha só. D com G são congruentes, tá? E C com H também são congruentes, tá? Nós temos também outros ângulos chamados de alternos internos. Alternos internos são pares de ângulos que estão internamente, tá?
entre as retas, tá? No caso aqui, S e T, tá vendo aqui internamente, e em lados opostos. No caso aqui, ó, vamos ver aqui, alterno interno. Esse cara aqui, ó, vou até riscar ele aqui, ó, e esse cara aqui são alternos internos. Esse cara aqui e esse cara aqui são alternos internos, tá? Temos outros ângulos, alternos externos, que estão fora das retas. Tá aqui, esse aqui e esse aqui. Esse aqui e esse aqui. Temos ângulos também chamados de colaterais internos, são pares de ângulos que estão internamente, tá? Entre os ângulos, entre as retas, desculpa, R, S e T. Na mesma transversal, olha só, na mesma transversal. E os pares de ângulos são aqui, ó, D e E, estão na mesma transversal. Estão internos na mesma transversal, os colaterais internos. Aqui, ó, D e E, tá? C e F. C e F. Ângulos colaterais externos também, ó, tá aqui. São pares de ângulos que estão entre as paralelas e no mesmo lado transversal, tá? Mesmo lado. A e G também estão aqui, A e G. B e H também estão aqui. São famosos colaterais externos. E temos aí também opostos pelo vértice aqui, ó. Se eu pegar o A e o C, serão opostos pelo vértice. O E e o H, opostos pelo vértice. O F e o G, opostos pelo vértice. Não podemos esquecer, né, do D e o B, também são opostos pelo vértice, tá? Então, toda essa ideia de ângulo é para a gente estar dando uma introduzida aí, pessoal, no que nós vamos falar agora. E daqui para frente nós vamos estar citando aí, vamos ter alguns exercícios, nós vamos falar das medidas de ângulos, vamos falar das suas unidades, tá? Então essa é uma primeira aula de introdução de ângulos. Haverá exercícios, façam os exercícios e, pessoal, até a próxima.